Vamos lá, continuar. Alguma pergunta? Outro princípio importante, assim, eu dividi a aula, disposições e considerações preliminares. Aí eu trouxe alguns princípios constitucionais e logo em seguida eu já vou entrar no Código de Processo Penal propriamente dito. Por que isso? Porque se eu ficar falando de todos os princípios constitucionais aqui, são mais de 20. Então, toda aula eu vou falar um pouquinho, de um, de outro, vou trazer um princípio ou outro, e a gente vê algumas questões também. Se tiver dúvida em alguma questão, a gente pode tirar. E aí a gente vai trabalhando. Nós temos 10 encontros, dá para a gente trabalhar legal. É o que eu estava falando no início da aula, acho que o senhor não estava. Falei que o nosso material já tem uma apostila de inquérito para dar uma estudada. Eu estou trazendo bastante exercício. Eu vou ver se eu faço uma apostila de exercício toda semana, ou pelo menos a cada 10 dias. Do jeito que essa que eu trouxe duas questões de cada ponto do edital, que já é para os senhores se acostumar, porque não adianta a gente ficar só estudando inquérito e devido processo legal agora, e deixar para estudar a júri no final. A gente tem que estudar todo o conteúdo. Porque vai chegar no dia da prova, vocês vão ser avaliados. E às vezes tá fresco na memória, só uma parte da matéria, a outra já esqueceu. Então a gente tem que. É repetição, gente. Tem uma aula no YouTube que eu dei para apresentação, era um curso que nós íamos trabalhar para a gente da Polícia Federal. E se os senhores quiserem dar uma assistida no YouTube, na verdade foi colocado o nome errado. Tá? Ângelo Ramos, Direito Penal e aula de apresentação. É 15 minutos, eu dou umas dicas de estudo. O que eu falei lá em relação a agente da Polícia Federal, como estudar, vale para os senhores também. Então dá uma lida. Tem a apresentação, colocaram o nome de apresentação. Entendeu? Ângelo Ramos, Direito Penal. Deve ter umas 3 aulas lá. Tem uma de resoluções de questões também, só que é para agente federal, não sei se é muito... Acho que melhor os senhores focarem no material do curso, na lei. Lei, eu já coloquei à disposição no site, a Lei 9.099, a 12.183, e todos os artigos que os senhores têm que ler. Todos. Ler, reler, voto, porque eles vão trabalhar em cima disso. E eu garanto que no dia da prova, com essa repetição que a gente vai ter aqui, a gente é um pouco repetitivo, mas isso tem uma finalidade pedagógica, que é a repetição. A lei da Fazenda Pública é a 12.183, né? Qual? Não, 9.099. Tá na plataforma lá. E a 12.183. Juizado Especial da Fazenda Pública. Mas deem atenção, essa lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, até agora eu nunca vi uma questão dela. Então não foquem, assim, eu vou separar o que é mais importante, vou falar para os senhores. Leia tais artigos. Agora, a 9.099, a partir do Juizados Especiais Criminais, artigo 56, os senhores têm que ler. É obrigatória várias vezes. Que fala da composição civil, da transação. Tenho certeza que vai cair uma questão de um desses 3 pontos. Porque é reincidência. A FGV vem trabalhando essas questões há muito tempo. E não vai ser diferente. Bom, princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa também é um princípio fundamental previsto no artigo 5º. Ninguém será obrigado aos litigantes em processo judicial e administrativos, ou administrativo, será assegurado aos litigantes em processo judicial ou administrativo, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então, esse princípio da ampla defesa, com fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 55, consiste em conceder ao réu todos os meios necessários à sua defesa. Então, ampla defesa
O que é isso? É o Estado proporcionar ao acusado a utilização de todos os meios possíveis para ele se defender. É essa a garantia. E como que se dá essa ampla defesa? A ampla defesa se dá através do contraditório. Gravem isso, a ampla defesa se dá através do contraditório. O que é o contraditório? Contraditório é o princípio. Contraditório é um princípio que determina ao juiz a obrigatoriedade, que determina ao juiz a obrigatoriedade de conceder ao réu, a obrigatoriedade de conceder ao réu o direito de se manifestar em juízo. O direito de manifestar em juízo. Ponto. Este direito, vírgula, como garantia constitucional, é exercido através de um profissional devidamente habilitado. Exercido através de um profissional devidamente habilitado, vírgula, qual seja, advogados constituídos. Olha o termo, é de propósito isso. Advogados constituídos. Advogados nomeados. Tem diferença? Tem. E eles pedem essa diferença. E defensores públicos. E olha isso que eu vou falar. E ainda, por qualquer pessoa. Então, advogados nomeados, advogados constituídos, defensores públicos. E ainda, por qualquer pessoa que demonstre capacidade para defender os direitos do acusado. Ponto. Este último, abre aspas, qualquer pessoa, é nomeado pelo juiz para a defesa, para a defesa de acusados em cidades que não haja advogados aptos à sua defesa. Vírgula, bem como inexistência de defensoria constituída. Esse último caso, ele é assim, não precisa copiar agora. Esse último caso de qualquer pessoa é extremamente excepcional. Eu nunca vi. Tenho 10 anos como advogado, atuei 5 anos na Defensoria Pública de São Paulo como advogado dativo, no Tribunal do Júri, e até hoje eu nunca vi. Entendeu? Até hoje eu nunca vi uma situação dessa. De o juiz nomear uma pessoa para defender porque não tinha advogado
apto, seja por foro íntimo, qualquer outra situação, a cidade muito pequena. Só que no concurso já teve questão. Então, num primeiro momento é irrelevante falar, é um negócio meio... Mas na hora que você está fazendo a questão, se aparece um negócio desse, você fica na dúvida. É como? Qualquer pessoa, se colocar essa situação de que numa cidade do interior não existe advogado apto, não existe defensoria pública, princípio da ampla defesa, o juiz tem que garantir. O juiz tem que se impor. É função dele. Garante o direito de defesa. Ponto. Sequência. O direito da ampla defesa, pode continuar aí. O direito da ampla defesa deve ser garantido pelo juiz. Deve ser garantido pelo juiz. Em todas as situações. Em todas as situações. Vírgula. Em todas as situações. Em específico, deve ser garantido ao juiz em todas as situações. Em específico, olha isso. Quando observar que a defesa exercida pelo juiz, que a defesa exercida pelo advogado, desculpa, senhores. Quando observar que a defesa exercida pelo advogado foi ou está sendo insuficiente. Foi ou está sendo insuficiente. Foi ou está sendo insuficiente. Vírgula. Neste caso, vírgula, olha o verbo, deve, ele não tem faculdade, o juiz deve fazer o quê, senhores? Declarar o réu indefeso. O juiz deve declarar o réu indefeso por ofensa direta ao princípio da ampla defesa. Por ofensa direta ao princípio da ampla defesa. Então, assim, quando a gente lê um artigo de lei falando assim, a todos, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, para não falar, aqui, ó, aos litigantes em processo judicial e administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Pronto, morreu. Mas vamos trazer isso para a prática. Então, assim, eles, por vezes, eles colocam um artigo de lei, mas, por vezes, eles colocam essas situações. Olha quantas situações nós colocamos aí, quantas possibilidades de questionamentos. Os senhores serão questionados. E hoje em dia, assim, nesses 10 anos trabalhando na área jurídica, estudando, pesquisando, eu observo que os concursos públicos, a demanda de candidato é muito grande. Então, às vezes, por uma questão... Não é conhecimento, gente. Não estou falando de conhecimento aqui, estou falando de preparação. Estudar para concurso público é uma preparação, não é o mais inteligente que vai passar. É aquele que se preparou melhor. E aí a gente tem que usar o quê? Todas as armas que a gente tem. Ó, posso fazer um curso, vou fazer um curso, vou pegar o material, separar o material, quais são as dicas, porque assim, otimizar nosso estudo e ver o que vai cair. Entendeu? Então é uma maratona. E é exatamente esses questionamentos que a gente faz. A gente lê um artigo e fala, não, princípio da ampla defesa, artigo 5º, 55, beleza, resolveu. Mas no mundo prático. Então aí nós falamos de atribuição do juiz, nós falamos de atribuição do advogado e defensor público. Falamos de ampla defesa. Então é assim que a gente tem que estudar o direito. É fazendo essa correlação, entendeu? Algum questionamento, senhores? Bom,
Consequências da ampla defesa. Consequências da ampla defesa. Bom, o ajuizamento da revisão criminal. Vamos colocar assim, ó. O exercício da ampla defesa o exercício da ampla defesa gera diversas consequências, vírgula, das quais o ajuizamento da revisão criminal ganha corpo. Revisão criminal ganha corpo, permitindo ao condenado, veja bem, condenado é quem já sofreu um processo crime, foi sentenciado e foi transitado em julgado. Permitindo ao condenado, né, um novo julgamento. Vírgula. A qualquer tempo, vírgula, a qualquer tempo, bastando que consiga demonstrar alguma falha comprometedora na sua defesa. Alguma falha comprometedora na sua defesa. Então, influencia diretamente no processo de revisão criminal. O processo de revisão criminal não tem prazo, o réu pode entrar, ou familiares, por vezes, porque a revisão criminal é interessante que não é só para desconstituir uma sentença, ela gera efeitos o quê? Efeitos econômicos. Então, quando o réu entra com uma revisão criminal, se ele está preso, condenado, achou provas, novas provas e deficiência na sua defesa, entra com revisão criminal, desconstitui a sentença, ele está solto. Mas é só para isso? Não. Se ele ficou preso ilegalmente, a pessoa que tinha sido apontada como vítima do homicídio apareceu viva. E aí ele consegue demonstrar que o advogado entrou em conluio para receber dinheiro, para extorquir dinheiro dele, e foi feito, olha, o advogado primeiro não foi ético, né? Porque já começa por aí. Extremamente, cometeu até crime, vários crimes. Imputar alguém um fato criminoso e a pessoa sendo inocente sabendo disso é um crime. E ele ficou preso por isso. Responsabilidade. Falha do Estado. Condenou alguém sem que pautado em provas frágeis. Então ele tem direito na revisão também à parte monetária. Então não é só a desconstituição da sentença. Então o princípio da ampla defesa tem influência. Aqui eu já falei, né? Dever do juiz desconstituir o advogado constituído pelo réu quando verificar que este está indefeso. Bom, lembra que nós falamos do Tribunal do Júri? Matéria que os senhores serão questionados no exame? Então, o princípio da plenitude de defesa. Eu quero fazer algumas considerações em relação ao princípio da plenitude de defesa. Então, o que é o princípio da plenitude da defesa? O princípio da plenitude da defesa
é exercido, olha isso, exclusivamente no tribunal do júri. Por quê? Primeiro, porque não tem previsão legal em outro da aplicação da plenitude da defesa. Aplica-se a ampla defesa, como eu acabei de explicar, mas da plenitude da defesa somente no tribunal do júri. E o objeto da questão será isso, será esse. O princípio da ampla defesa aplica-se somente ao tribunal do júri. Vírgula, que consiste na mais perfeita defesa, na mais perfeita defesa no processo, vírgula, ao qual permite-se ao réu, ao qual permite ao réu, vírgula, quando do julgamento em plenário do júri, quando do julgamento em plenário do júri, exercer pessoalmente a sua defesa, vírgula, apontando falhas e fazendo questionamentos. Ponto. O juiz tem o dever legal, de garantir, ao réu a plena defesa. E aí nós temos, agora só para a gente terminar as considerações, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição tem a previsão expressa lá. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Aí vem os princípios. Assegurados, plenitude de defesa. Nós acabamos de falar. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. Aproveitando o embalo. Pois não. Não. A questão é a seguinte. Veja bem. Como estudar para o concurso de técnico? Não adianta pegar o livro de capa a capa. Assim, se você tiver muito tempo, é ótimo. Mas veja bem, o resumo dessa aula, no mínimo, são 200 páginas. E muitas vezes a gente não consegue, quando a gente está estudando, fazer os links. Esse link que a gente tenta trazer é a função nossa, é a função do professor. Então eu tenho a obrigação de ler a maior quantidade de coisas e trazer resumido para vocês. Porque senão perde o sentido o curso. Entendeu? Então, assim, se tiver bastante tempo, pode até pegar um manualzinho, dar uma lida em alguns pontos específicos. Vou ler inquérito. Beleza, vai lá, 20, 30 páginas. Lógico, é ótimo, mas de capa a capa, não, porque também tem muitos assuntos que não vão cair. Né? E a parte constitucional também são pontos específicos que a gente está trabalhando. Né? É muita coisa.
E não é só uma matéria que os senhores têm. Os senhores, português são 20 questões, né? Informática, aí tem processo civil também, que são 10 questões. Processo civil e processo penal, com o material que a gente vai fornecer para os senhores têm plena condição de gabaritar a prova. Vai estar tudo vai, a gente vai tocar em todos os pontos. Entendeu? Todos os pontos serão abordados. Nós temos 10 encontros. Né? Então dá para a gente trabalhar bem. Okay. Tranquilo? Vamos lá? Sigilo das votações. O sigilo na votação realizada, o sigilo na votação realizada no tribunal do júri é imprescindível para garantir a liberdade dos jurados. Então, o sigilo da votação, ele é direcionado aos jurados. A razão de ser dele é essa. Para quê? Para que ele se sinta à vontade de julgar segundo a consciência. Então, viabilizando o julgamento segundo a sua consciência, consciência, crenças e convicções. Imagine os senhores se não existisse esse sigilo nas votações. Alguém teria coragem de dizer sim ou não? Ninguém. E aí nós tivemos uma reforma recente no Código de Processo Penal, que reestruturou principalmente o Tribunal do Júri. E hoje, quando você encerra a defesa em plenário, o juiz lê os quesitos e se dirige à sala secreta. Nessa sala ficam os advogados, a acusação, o juiz e os 7 jurados. Então, o sigilo é garantido neste momento. De que forma? Eles pegam, a lei fala tudo isso, eles pegam 7 cédulas, sim ou não. São 14 cédulas, iguais, e distribuem para os jurados. Aí eles escolhem uma cédula e colocam dentro do saco. Esse saco o juiz pega e vai apontando, ó, primeiro voto, sim, para condenar. Terceiro sim, materialidade comprovada. No quarto voto, o juiz encerra a votação, coloca tudo dentro do saco, mistura tudo e começa de novo. Entendeu? É assim que é o procedimento. O sigilo é mais ou menos não, é feito assim. Por que eu estou falando dessa forma bem tranquila na parte prática? Porque a lei fala isso, e é uma forma de os senhores guardar, olha, existem cédulas sim ou não, na prova eles vão fazer esses questionamentos. São 14 cédulas, 2 para cada um, pode falar sim ou falar não, o juiz tem que garantir, o juiz tem por obrigação garantir. E se houver uma violação ali, caiu uma no chão e conseguiu identificar, o juiz encerra e faz de novo a votação. Muitas vezes, se o sigilo for quebrado, o juiz declara encerrado
e remarca outro júri. Com outros, se for comprometedora a situação, então quando eles entram, os jurados entram na sala secreta, eles são incomunicáveis, não pode um falar com o outro, é bem rigoroso mesmo. Se houver uma violação desse sigilo, o juiz encerra o plenário, faz o termo e remarca outro júri e começa tudo de novo, com outros jurados. Será outro conselho de sentença, será outra escolha, outra situação. Entendeu? Então, é a importância do sigilo das votações. E a soberania dos vereditos, aí eu queria fazer um parênteses, eu sempre costumo falar assim, quando a gente fala de Estado democrático de direito, né? O que é uma democracia? Né? Às vezes fala assim, pergunta assim, o que é uma democracia? O que é um sistema democrático? Então, o sistema democrático, ele pressupõe, basicamente, é muito mais que isso, lógico, mas, basicamente, duas situações. Divisão de poder. Divisão de poder. E controle desse poder. Então, nós só teremos Estado democrático de direito se nós tivermos essas duas premissas. Divisão de poder e controle. E a soberania dos vereditos, juntamente com o sigilo, vem garantir isso. Porque você coloca o julgamento da sua culpa, da sua culpabilidade para quem? Para a sociedade. Porque quem que sente os reflexos? Os reflexos dos crimes, que seja com grande repercussão ou não, qualquer crime atinge aquela sociedade, aqueles familiares. É tão tenebroso, tão devasto, que se chegou à conclusão de que a melhor pessoa para julgar a culpabilidade num crime de homicídio, nos crimes dolosos contra a vida, são os pares. Então, por isso que é importante eles serem soberanos. E a soberania decorre do quê? Vamos lá. A soberania dos vereditos impõe, olha isso, impõe a todos, vírgula, juiz e sociedade, impõe a todos, vírgula, juiz e sociedade, a obrigação de aceitar e respeitar. Obrigação de aceitar e respeitar o decidido. A obrigação de aceitar e respeitar o decidido. Ponto. De modo que, vírgula, ainda que haja contradição do decidido, vírgula, tal solução deve ser mantida. Tal solução deve ser mantida. Por exemplo, os jurados, mesmo constando nos autos do processo, provas de que o réu não agiu de uma forma ou agiu de outra. E na hora de votação, os jurados eles decidem contra essa situação provada nos autos. O que o juiz faz? O juiz, ele alerta, ele pode fazer isso, ele alerta os jurados, olha, houve uma contradição, vocês decidiram, acabaram de decidir X, e nessa situação, a única solução possível seria essa. Vocês estão tem esse problema. O juiz alerta.
olha as provas, entendeu? E aí o juiz faz o quê? Faz uma nova votação. Nessa nova votação, se o resultado for o mesmo, pelo princípio da soberania dos vereditos, o juiz e todos têm que aceitar. Logicamente, se houver contradição entre o decidido e as provas dos autos, eventualmente pode entrar com apelação e pedir anulação do tribunal do júri, etc. e tal. Mas a soberania é mantida. Recurso, sempre cabível recurso. Aí vai depender da situação fática. Mas existe essa possibilidade. A lei prevê esse sistema. Olha, se houver contradição na votação, por exemplo, uma contradição, pra gente, porque a gente trazendo um exemplo é melhor, né? Por exemplo, o promotor, numa agravante, numa qualificadora do homicídio, concurso de pessoas, por exemplo, é uma qualificadora do crime de homicídio. Homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Qualificado, concurso de pessoas, pena de 12 a 30 anos. Se o próprio promotor de justiça, analisando, na hora do plenário, fala assim, olha, pessoal, nessa situação aqui, ele vai responder pelo crime e tal, da forma simples. E na hora da votação, eles falam não. Existe uma contradição. Aí o juiz vai chamar e falar, olha, o próprio promotor pediu absolvição nesse aspecto da qualificadora. A defesa sustenta a absolvição completa. Então, quando o juiz vai quesitar, ele tem que colocar esses questionamentos. E, às vezes, o que acontece? No mundo prático, na teoria, a gente não consegue identificar todas as situações que podem ocorrer, só na hora que o juiz... E, às vezes, o juiz se equivoca no fazer essa quesitação. Que os quesitos têm que ser claros. A lei fala isso, tem que ser claros e objetivos. Às vezes, o juiz, por um equívoco, acaba errando e essa contradição se manifesta. Então, nesse caso, ele mantém o julgamento e pela soberania dos vereditos. E a parte vai entrar com recurso. Houve um erro. E quando, nesse caso, o juiz erra, tem um negócio interessante que o advogado tem que se manifestar. Falar, excelência, eu não concordo com esse quesito, tal, esse quesito está contraditório, ele tem que fazer constar em ata. Para poder depois entrar com recurso. Entendeu? Mas a soberania é preservada. A soberania é preservada. Bom, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eu já falei, né? Todos os crimes dolosos, artigo 121, 122, 121, parágrafo 1º e 2º, 122, 123, 124, 125, 126. E a qualificadora do aborto, 127, do Código Penal. Então, eu fiz uma observação aqui que dá para a gente perceber que a plenitude de defesa ela é um pouco mais forte do que a ampla defesa, né? A ampla defesa ela vai ser garantida sempre, mas no tribunal do júri ela ganha um plus, que a parte ela é mais ativa, entendeu? Algum questionamento? Bom, contraditório. Contraditório, eu já fiz algumas considerações preliminares, também está previsto no mesmo artigo, inciso 55. Né? Então, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É assim, toda vez que houver... coloca aí, então, vamos fazer direitinho. Pronto, porque não tá essa consideração não está no material. Princípio do